Você se considera uma pessoa corajosa? É que o assunto de agora tem muito de coragem, viu? Uma mineira de Guaxupé, cidade aqui no sul de Minas, ela se tornou a primeira mulher brasileira e a primeira sul-americana a completar o desafio Double Head, que é o desafio que consiste em escalar na sequência o Monte Everest, e eu vou até pronunciar, depois vou confirmar se eu falei certo, né? O nome da montanha aqui, Lhotse, que é no Nepal, ou seja, a primeira e a quarta montanhas aí mais altas do mundo. E esse feito foi feito aí, né? Foi realizado em menos de 24 horas. A montanhista Olivia Bonfim, de 33 anos, chegou no topo do Lhotse às 10h05 da manhã, no horário do Nepal, no dia 22 de maio, junto com o marido dela, o Carlos Santalena, de 38 anos, experiente guia de montanha que também conseguiu o feito e se tornou, né, o segundo homem brasileiro a fazer o desafio. O casal havia chegado no topo do Everest por volta das 10h30 da manhã, também horário do Nepal, do dia anterior, do dia 21 de maio. Esta foi a primeira vez de Olivia no Monte Everest, sendo a 39ª brasileira a conseguir esse feito. Vamos então saber, gente, como foi a preparação para essa conquista, como foi passar por toda essa experiência, e você vai saber também que o relacionamento dela com o marido, olha só, pedido de casamento também foi feito no alto de uma montanha, gente. A Olivia Bonfim, ela que trabalha com planejamento financeiro, ela já está de volta ao Brasil e fala com a gente pela internet. Bem-vinda, Olivia! Olá, boa tarde, Lúcia, boa tarde, pessoal do Fala Minas. Prazer estar aqui com vocês. Olivia, eu fiquei muito encantada, assim, né, ao saber que você é essa primeira brasileira, né, a concluir esse desafio e a primeira sul-americana a concluir, né, esse desafio. Como que foi, né? A gente sabe que tem todo um preparo antes. Quanto tempo de preparação e o que você fez para realizar esse feito e voltar inteira, saudável aí que tá falando com a gente? Olha, Lúcia, foi realmente um treino intenso, né? Eu contei com a ajuda aí de diversos profissionais me ajudando a preparar os treinos físicos, a fisioterapia, né, para não se machucar durante o processo. Mas o meu treino, ele se baseava mais ou menos em 2h30 de exercício físico durante a semana. Isso variava em musculação, natação, corrida, bicicleta, né? Eu tentava variar um pouco ali os exercícios para não me lesionar também. E durante o final de semana eu fazia trilhas com mochila, né, com uma carga ali de 10 a 15 quilos, para poder chegar numa atividade um pouco mais próxima do que eu ia encontrar na montanha. Isso foi durante um ano, né? Foi uma rotina bastante intensa, porque eu trabalhava e tinha uma rotina de trabalho também muito pesada, então conseguir encaixar tudo isso foi um desafio. Mas deu certo, né? E antes desse um ano né, que eu realmente peguei mais pesado na parte física, teve aí ao longo de 5 anos outras experiências de montanha, que eu acho que é até mais importante, né, do que toda essa intensidade de treinos aqui no Brasil, é ter experiências anteriores na montanha. Então deu para ganhar aí um pouco mais de técnica, né, conhecer o ambiente, conhecer meu corpo, para realmente estar preparada para encarar o Everest e o Lhotse. E aí me fala uma coisa, né? O pessoal tá curioso aqui no estúdio para saber como foi lidar com frio, a quanto abaixo de zero, né, que vocês lidaram aí nessas situações, né? É Lhotse mesmo que eu falo, o nome da montanha? É isso mesmo. Tá correto. Então falei certo. A quanto que mais ou menos de grau que vocês enfrentaram lá? Olha, a gente chegou numa sensação térmica em torno de menos 25 graus Celsius. O dia de cume não foi um dia tão frio, a gente deu uma sorte gigante no dia de cume. Dá para ver aí, né? O tempo estava super bonito, não tinha vento. Então, realmente, o dia de cume a gente deu bastante sorte. Com a roupa que a gente estava ali, que é bastante preparada para isso, estava tranquilo de aguentar esse frio. Né? Mas as noites anteriores eu passei bastante frio. Tem um trecho que chama Cascata de Gelo, né? Que é no Khumbu, uma área que tem diversas formações assim de blocos de gelos que fica muito distorcida, muito pendurada, é uma parte bastante técnica. E nesse dia eu passei sim bastante frio, estava em torno aí desses menos 25 graus Celsius. E foi uma noite muito gelada, muito gelada. Graças a Deus foi uma noite só que foi esse perrengue.
Mas fora isso, os equipamentos são muito bons. Então, a gente tem ali as botas que protegem bastante, luvas grossas, um macacão, né? Esse macacão, ele pesa em torno de quase 3 quilos. Então, é uma roupa realmente muito pesada e que dá essa proteção térmica pra gente. E eu disse aqui na abertura do programa que você e seu marido, né, são dois montanhistas, ele até muito experiente, né, um guia aí de montanha. Vocês se conheceram, inclusive, num treinamento para montanha? Conta um pouquinho pra gente como é que vocês se conheceram, aproveitar essa semana do Dia dos Namorados para falar um pouquinho de vocês. Legal, legal. Eu e o Carlos, a gente se conheceu num curso de escalada em Rocha, aqui no Brasil, né? Eu tinha ido para o Nepal fazer a trilha que chegava até o acampamento base do Everest, né? Que é o comecinho ali da caminhada, antes de começar realmente a escalada técnica, né? Isso em 2019. Naquela época eu nem imaginava que seria possível um dia chegar até o cume. Mas eu voltei do Nepal com muita vontade de estar mais na montanha e resolvi melhorar minha parte técnica, né? Aumentar minhas possibilidades e fui fazer esse curso de escalada em rocha, em Andradas. E conheci o Carlos, que era o instrutor do curso, e depois disso a gente começou a se conhecer e hoje estamos casados. E eu, inclusive, eu acho que eu até separei, se o pessoal conseguir colocar aí, eu não lembro se eu separei, viu, gente? Deixa eu ver aqui se eu separei. O pedido de casamento, né? Eu quero que você conte, eu acho que eu peguei, inclusive, uma foto que mostra que o pedido de casamento foi no topo de uma montanha. Onde isso aconteceu, Olívia? Isso, o pedido de casamento foi no ano passado. A gente está aí no cume do Aconcagua, que é a maior montanha aqui da América, né? Fica na Argentina. E foi super emocionante, né? Eu não imaginava. O Carlos não é tão romântico assim no nosso dia a dia, mas ele usou todo o romantismo dele nesse pedido e foi muito bonito a gente chegar aí no topo das Américas. Era uma montanha que a gente já tinha tentado fazer em 22, não tinha dado certo. Em 23 a gente foi de novo. Uma montanha de quase 7 mil metros. E foi muito emocionante, eu consegui chegar no cume, né? Eu tava super cansada, tudo super emocionada também de estar ali. E ainda vir aí um pedido de casamento, foi incrível, foi muito marcante. E me contaram que a lua de mel de vocês também teve montanha e teve neve também já nessa preparação pro Everest, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E aí a gente foi para Bolívia, depois que a gente se casou. Passamos 10 dias nós dois acampados numa região que chama Condoriri, que é muito bonita também da Bolívia, e onde a gente pôde treinar bastante a parte técnica. E aí ali eu tomei realmente a decisão de que eu iria para o Everest. Nessa viagem foi em outubro, e aí a decisão foi tomada de que eu iria estar na expedição do Everest desse ano, que aconteceu em abril. Então, realmente, todas as nossas viagens estão para a montanha. Raramente a gente vai para uma praia. A gente brinca que falam que os opostos se atraem, né? Mas no nosso caso, não. No nosso caso, a gente gosta das mesmas coisas, ainda bem, porque assim funciona bem pra gente. Eu tenho costume de falar, uma vez eu ouvi um ditado falando que os opostos se distraem e os semelhantes se atraem. E eu acredito muito nisso, porque a minha história também é um pouco de... Tem muita semelhança, não tem quase nada de diferença. Então, eu acho que a partir de agora você pode usar isso, viu? Que os opostos, eles só se distraem. Olívia, Legal, conta pra gente, né? Com relação ainda a essa expedição, parece que tem um período que vocês têm que ficar, são 40 dias ali para poder começar a subir a montanha, né? Que é o acampamento base. E aí, nisso, vocês têm toda uma preparação. Explica um pouquinho como funciona esse período. É uma expedição bastante longa, né? Isso acontece porque o nosso corpo precisa se adaptar à falta de oxigênio, né? A gente fala que a gente precisa se aclimatar na montanha, e é quando o corpo realmente tenta se adaptar a não ter tanto oxigênio disponível. Para o corpo se adaptar, a gente precisa subir e descer a montanha algumas vezes. Então, a gente faz ali ciclos, né, intermediários antes desse ciclo de cume, que está passando a imagem aí para vocês, para a gente realmente poder se adaptar. Por isso, demoram esses 40 dias até a gente estar pronto para realmente começar a subir a montanha. Então, um dos ciclos a gente vai até 6 mil metros, no próximo ciclo a gente vai até 7 mil, volta para o base, descansa, espera ter uma janela de clima ideal, né? Para a gente poder fazer o que a gente chama de ataque ao cume, que aí realmente é a vez que a gente sobe a montanha e tenta chegar até o cume, né, até o topo. E o ciclo de cume, ele dura ali em torno de 10 dias, né, 10 dias que a gente realmente demora para sair do base e chegar até lá em cima e depois descer novamente. E aí uma curiosidade, né?
A subida ou a descida? O que é mais difícil? Olha, a subida fisicamente é muito difícil, né? Eu sofri bastante na subida, é um esforço gigante, né? Que eu não imaginava até ser tão difícil assim. Tem vários trechos que são completamente verticais, então é realmente paredes muito inclinadas. Fora isso, o tempo inteiro a gente está subindo, então a parte cardio, né? A parte respiratória realmente pega bastante. Eu acho a subida muito difícil. Agora, a descida dá uma sensação de risco maior. Então, emocionalmente, a descida me deixava mais tensa, porque você tá ali num lugar tão íngreme, com o corpo inclinado, descendo pela corda, me dava uma tensão maior do que subir. Então, tanto a subida quanto a descida tiveram dificuldades grandes, cada uma numa vertente. E aí vocês já pensam numa próxima subida ao Everest? Porque o seu marido já foi 4 vezes, né? A você foi pela primeira vez. Já tem aí um planejamento qual vai ser a próxima vez? A gente tem pensado em alguns projetos, né? O Double Head, que foram as duas montanhas, surgiu, eu e o Carlos tentando fazer alguma coisa nova, nós dois, que ele ainda não tinha feito, né? Porque ele é um montanhista muito experiente, então é difícil a gente ter uma experiência que também seja nova para ele. Então, o Double Head foi muito legal, porque foi um desafio novo para os dois. E agora a gente tem pensado em começar aí estudar um projeto onde a gente tente chegar numa montanha de 8.000, não o Everest, que é muito alto, né? Mas uma montanha de 8.000, um pouco mais baixa, sem oxigênio, sem o uso de suplementação de oxigênio. Esse é o nosso próximo sonho. Não sabemos ainda quando, qual será a montanha, mas quando a gente voltou, foi o que a gente começou a mirabolar por aqui. Legal, Olivia. Muito obrigada, parabéns pelo feito, você levando aí a bandeira de Guaxupé e do Brasil, né, para o cume mais alto do mundo. Então, muito obrigada por participar com a gente, parabéns por esse feito. Obrigada, Lúcia. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.